Então vamos lá, antes de você prosseguir nesse treinamento que vai te dar bastante conhecimento, bastante informação, eu quero falar para você que nós somos uma empresa do mundo real e por isso eu vou mostrar aqui alguns dos nossos projetos, não para exaltar a nossa empresa e falar que a gente investe, já tem mais de 30 milhões de dólares em investimentos em propriedades, mas para você ver que é uma coisa do mundo real. Então, um exemplo, 22 Stabrook Road em Lexington, uma propriedade que nós compramos por 945 mil. Estamos construindo com 1 milhão de dólares e vamos vender por 2,8. Dá um lucro aproximado aí de 350 a 400 mil dólares. 15 Bliss Street, em Massachusetts, Monson, uma propriedade que nós compramos por 200 mil dólares. Compramos ela em um leilão. Estamos gastando 200 mil dólares de reforma e vamos vender essa casa em torno de 580 mil. Dá um lucro aproximado aí de 75 mil dólares. 26 Watertower Street, em Lexington, é uma casa que nós pagamos 945 mil, vamos construir outra com 1 milhão e vamos vender por 2,8. 4 Great Rock Road, em Lexington também, uma casa que pagamos 1 milhão de dólares, vamos construir outra com 1 milhão e de fato vamos vender também entre 2,8 a 2,9, um lucro que dá em média 300 a 450 mil de lucro nesse projeto. Podemos falar também sobre 32 Main Street, Monson, uma propriedade que nós compramos por 200 mil dólares, estamos gastando 280 mil de reforma e vamos vender essa propriedade em torno de 600 a 620 mil dólares. Podemos falar também da 30 Halley Avenue em Leominster, uma casa que compramos por 210 mil dólares e agora está sendo executada duas construções novas. Fizemos uma multifamily, vamos alugar o andar de baixo e o andar de cima. Podemos falar também da 20 Pine Rio Road em Linfield, uma propriedade que nós pagamos 730 mil, vamos investir 470 mil de reforma e vamos vender essa propriedade por 1,6. Eu estou falando aqui alguns dos nossos projetos para que você entenda que nós somos uma empresa do mundo real. Eu poderia falar aqui mais e mais projetos, mas eu quero te mostrar para você ter noção que você está falando com a empresa do mundo real. A gente não é uma empresa de vender curso na internet. A gente não é uma empresa de contar conversa fiada. A gente não é uma empresa de blá blá blá. A gente é uma empresa que de fato ensina, realiza e executa. Então a gente ensina, executa e realiza esses projetos ensinando a você a como você pode entrar nesse mercado. Então, detalhe, você deve estar pensando, nossa, o cara está falando de casa de milhões, 200 mil. Se eu contar para você uma coisa, você não vai precisar ter dinheiro para fazer isso. Você vai entender como você vai fazer isso sem capital. E é isso, e é esse começo de conteúdo que eu vou dar para você aqui agora dentro do nosso programa. Dentro do nosso programa básico para você entender como funciona esse negócio. Óbvio que nós atuamos em várias teses de negócio, mas as nossas principais teses são três, que é comprar casas, reformar e vender, comprar casa velha em área nobre, derrubar e fazer casas de alto padrão e também comprar, reformar, refinanciar e alugar. Foi assim que nós construímos um portfólio gigantesco de propriedades alugadas dentro dos Estados Unidos. E você vai aprender isso também. Então vamos lá, para você entender como que nós fazemos isso, para você entender como que funciona esse sistema, você precisa entender as bases do negócio. Para ficar claro, flip houses é comprar uma casa, reformar e vender. Eu acho que você já entendeu isso, eu já venho falando isso desde o início do vídeo. Agora eu vou te mostrar as bases que fazem com que esse negócio aconteça. Se você não entender as bases do negócio, você não vai entender o negócio. Então é por isso que a gente precisa ter aqui a noção, a clareza do que são as bases do negócio. Você vai ter que ter esse conhecimento lógico, técnico e mental desse projeto. Esse negócio ele não existe sem você ter o conhecimento. Eu costumo sempre brincar, se você for fazer um flip sem ter conhecimento, é mais fácil você ganhar na Mega Sena. Se você for fazer um flip sem ter o conhecimento, é mais fácil você ganhar na Mega Sena. Como você pode ver, no nosso sistema, existe uma complexidade de números nesse negócio. Você precisa aprender tudo isso que você está vendo aí na tela. Então, é obrigatório você ter o conhecimento. Você que está querendo ingressar nesse mercado, volto a dizer, é obrigatório. Não vá fazer isso sem ter o conhecimento, porque o prejuízo é certo. Os números enganam bastante. Então, não faça isso sem ter o conhecimento. Então, vamos lá. Você tem que ter o conhecimento do negócio e você já entendeu isso. Você vai ter que ter a propriedade, é o segundo ponto. Primeira base, conhecimento. Segunda base, a propriedade, tá? A propriedade ela é uma das partes mais importantes desse negócio. Nós vamos te ensinar como encontrar propriedades. Nós temos um sistema que nós desenvolvemos, uma tecnologia nossa, onde lá você vai poder encontrar propriedades que estão sendo tomadas pelo banco. Propriedades de leilão,
Propriedade que o cara está perdendo a propriedade. Você vai ter diversas maneiras de fazer a aquisição da propriedade. Então você vai entender que nesse mercado existem diversas maneiras de encontrar propriedades. E nós vamos te ensinar isso também. E você deve estar se perguntando: ah, tudo bem, eu sei que eu tenho que ter a base do negócio, eu sei que eu tenho que ter o conhecimento, eu sei que tem que ter a propriedade, mas eu não tenho capital. Deixa eu falar uma coisa para você. No nosso programa, você também vai entender como que funciona a aquisição do capital. Lá você vai entender que, como eu falei, o banco ele te dá em torno de 80 a 90% do valor da casa e 100% da reforma. Então você vai entender que o dinheiro, o banco coloca todo o capital. O banco está entrando com esse capital. O que você vai ter que ter é uma entrada que pode variar entre 10 a 20%. Só que você deve estar se perguntando: ah, Vitor, eu também não tenho essa entrada, 10 a 20%. Eu não tenho esse capital. Quando eu falei isso para mim mesmo, eu lembrei da famosa frase que um cara me contou. No mundo imobiliário, o dinheiro é a parte mais fácil do negócio. Anota essa frase na tua cabeça. O dinheiro é a parte mais fácil do negócio. Vamos lá. Quando você compra uma propriedade, esse é o processo. Você encontrou uma casa, você vai dar uma oferta, tá? Essa oferta ela vai ser aceita ou não. Se ela for aceita, os advogados vão começar a trabalhar no fechamento da propriedade. Então você vai ter que ter um advogado imobiliário que vai fazer esse closing, que vai fazer o fechamento dessa propriedade. O advogado vai verificar se a casa, se o title da casa está limpo, se a casa tem algum problema judicial, se a casa tem lien. Então o advogado vai fazer isso. Você não vai precisar entender de lei imobiliária. O advogado ele se formou e estudou exatamente para fazer isso. Então, nesse processo onde o advogado está lá fazendo toda essa pesquisa, você vai entender que a casa vai ter o ok para ser fechada, para você não comprar uma casa sem advogado e entrar em um negócio, um bad deal e perder o teu dinheiro ali naquela propriedade. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, deixa o advogado pesquisar, ele vai fazer o trabalho dele, estando tudo ok, vai ser marcado o closing da casa, que vai ter essa data, e você vai dar na oferta, você dá um valor pequeno, que vai ser ali $1.000, no PNS você vai dar mais 5.000, o PNS é uma segunda assinatura, e eu sei que é muita informação que eu estou falando, mas é verdade, isso aqui é uma faculdade, você vai ter que se formar nisso daqui. Então são muitas informações. No dia da venda da casa vai acontecer o closing e você vai fazer a aquisição da propriedade. Agora, oficialmente, você é o dono da casa. Agora que a casa é sua, nós vamos para o outro ponto agora. Essa casa, ela vai ter que ser reformada, tá? Lembrando, ah, Vitor, tudo bem, você deve estar com algumas dúvidas aí na sua cabeça, né? Falando, ô Vitor, mas como eu sei que essa casa é um good deal, como eu sei se os números da casa fazem sentido, como eu sei que esse negócio vai valer a pena para mim ou não. Por isso que eu digo, nós temos um sistema, aquele sistema que você viu. Lá a gente coloca os dados da casa e a gente vai saber se aquela casa é um good deal ou não. Então você deve ter que começar a se familiarizar com alguns termos como ARV, traduzindo. ARV é quanto a casa vale depois de reformada. Como que você vai saber isso? É simples, duas coisas. O corretor ele vai fazer um CMA para você. O que é o CMA? São os comparáveis da região. Casas que venderam naquele mesmo parâmetro pelo aquele mesmo valor. Qual o tamanho da casa? 2.000 square feet. Então, o corretor vai fazer um CMA com os mesmos detalhes da casa que você está comprando para saber quanto vale aquela casa depois de pronta. Então, ele vai comparar uma casa nova com a sua propriedade que está sendo reformada. E aí você vai ter um CMA. O outro detalhe é que o banco que entra como o nosso parceiro, ele faz o appraisal da propriedade. Então, ele já vai saber quanto aquela casa vale depois de pronta. Então, você já tem agora. O que é necessário você saber? Quanto que a casa vale depois de pronta, tá? Quanto você vai gastar de reforma e o tempo que esse projeto vai durar. Depois que você está com a propriedade comprada, agora você vai ter que reformar. Agora você vai contratar uma pessoa e essa pessoa ela vai reformar essa propriedade. Você vai pegar um orçamento e essa pessoa, entenda uma coisa, ela vai assinar um contrato. Nós temos um modelo de contrato no nosso programa de ensino avançado. Ele vai assinar esse contrato e ele vai ter que entregar a propriedade na data marcada. Então, a casa é reformada. Na hora de vender essa propriedade, você vai listar muito provavelmente com o corretor. Você pede para o corretor listar essa propriedade para você. Então ele vai listar a propriedade e aí agora vai acontecer a negociação. Outros corretores vão ver essa propriedade, vão ver a sua casa no mercado e vão começar a dar oferta. Ah, Victor, você falou que você não vende casas com o corretor te acompanha há muito tempo. É verdade. Nós somos experientes, nós já temos a habilidade de vender propriedades. Mas também nós vamos te ensinar como você fazer isso, tá? Como você pode listar a sua propriedade sem você listar com o corretor, para você não pagar comissão para o corretor.
Por quê? Porque aí você coloca essa comissão no seu lucro. E tem como fazer isso, tá? Nós vamos te ensinar isso também. Depois desse processo todo que você aprendeu, aí vem o retorno do teu capital. Isso tudo demora em torno aí de 6 meses, tá? Pode ser antes ou pode ser depois. Moral da história é que você vai ter que ter o conhecimento. Para quê? Para você encontrar a propriedade. Depois você vai ter a aquisição do capital. Depois você tem a aquisição do capital, você vai dar a oferta na casa, o advogado vai fazer o closing, a casa é fechada, você vai pegar orçamentos, a casa vai ser reformada e depois a casa vai para o mercado para ser listada e ser vendida. A pergunta é, quanto tempo você gastou nisso? Você deve estar se perguntando, quanto tempo você gastou nisso? Vamos lá. Você está lá fazendo a reforma da casa? Não. Você está lá fazendo outra coisa? Não. O que é que você faz nesse negócio? Nada, porque você vai ter o conhecimento do negócio, a ideia mental do negócio. Você vai aprender a trabalhar com a cabeça. Você vai ter o conhecimento do negócio, vai encontrar a casa, vai fazer a compra e depois o que vai acontecer? Ela vai ser reformada por um construtor, depois ela vai ser colocada no mercado para ser vendida, um corretor vai vender essa casa para você e daí vem o retorno do seu capital. Mas antes de a gente prosseguir, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o negócio na América que te dá liberdade de tempo, dinheiro e geográfica com 100% de lucro do capital aplicado? É isso que nós vamos te ensinar no nosso programa avançado. É isso que você vai aprender. Você vai aprender de maneira técnica, de maneira detalhada, com estratégias, com ferramentas. É isso que você vai aprender dentro do nosso programa. Então você está realmente interessado nisso? Se você estiver interessado, fica até o final desse vídeo, que nós vamos agora te colocar dentro desse conteúdo, te colocar dentro do nosso sistema, te colocar dentro desse mundo fantástico, que faz mais milionários dentro dos Estados Unidos, ou que me fez sair do zero a um patrimônio milionário dentro dos Estados Unidos. E você tem que entender uma coisa, se você quer isso para a tua vida, se você quer começar nessa jornada, então continua, que você vai ter agora o melhor.